Talvez a maior armadilha da sua vida não seja aquilo que aconteceu com você, mas aquilo que sua mente aprendeu a fazer todos os dias sem que você percebesse. Existe um hábito tão silencioso que a maioria das pessoas o considera normal. Elas acordam, respiram e o praticam antes mesmo do café da manhã. Reclamam do trânsito, do trabalho, do clima, do corpo, das pessoas, da falta de dinheiro, da política, da família, da idade, do passado e até do futuro que ainda nem chegou. Com o tempo, deixam de perceber que não estão apenas descrevendo problemas, estão treinando a própria mente para enxergar o mundo através deles. E se eu dissesse que talvez você não esteja vivendo uma vida pior do que imagina, mas apenas olhando para ela através de uma lente programada para encontrar defeitos? Quantas vezes você terminou um dia acreditando que tudo deu errado, quando na verdade apenas dedicou toda a sua atenção às poucas coisas que não aconteceram como esperava? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque sua mente estava ocupada demais, alimentando pequenas frustrações? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez ninguém tenha lhe mostrado que reclamar não é apenas um comportamento. É um treinamento mental. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, desde muito antes de você nascer. Muito antes das cidades, da internet ou dos celulares, nossos ancestrais precisavam sobreviver em um mundo extremamente hostil. Imagine um homem caminhando sozinho por uma floresta há milhares de anos. Um ruído entre as árvores podia significar um predador. Um cheiro diferente podia indicar perigo. Uma distração podia custar a própria vida. Naquele ambiente, quem prestava atenção apenas nas coisas boas não sobrevivia por muito tempo. Sobrevivia quem detectava ameaças antes dos outros. Seu cérebro foi moldado nesse cenário. Hoje, você não precisa fugir de um tigre escondido atrás das árvores, mas seu cérebro continua procurando ameaças. Apenas mudou o formato delas. Agora, ele interpreta uma crítica como perigo. Uma mensagem não respondida como rejeição, um olhar indiferente como desvalorização, uma comparação nas redes sociais como prova de que você está ficando para trás. A máquina continua funcionando exatamente como foi construída: encontrar problemas antes de encontrar paz. É justamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas, mesmo quando aparentemente não existe uma grande tragédia acontecendo. Elas acreditam que estão apenas sendo realistas, mas, na prática, estão alimentando diariamente um sistema que reforça a ansiedade, irritação e insatisfação. Se você gosta de reflexões que ajudam a enxergar aquilo que quase ninguém percebe sobre a mente humana, inscreva-se agora no canal Diário das Cinzas. Porque aqui nós não oferecemos distração, oferecemos consciência. A partir desse momento, tente observar sua própria mente enquanto escuta estas palavras. Não pense apenas nos outros, pense em você. Pense nas últimas 24 horas. Quantas reclamações passaram pela sua cabeça? Talvez nem tenham saído pela boca, talvez tenham sido silenciosas. Minha vida deveria ser diferente. Nada dá certo para mim. As pessoas não me entendem. Eu merecia mais. Cada uma dessas frases parece inofensiva, mas repetidas centenas de vezes tornam-se parte da sua identidade. O problema não é reconhecer que existem dificuldades. O estoicismo jamais ensinou a negar a realidade. Pelo contrário, os estoicos encaravam a vida com extrema lucidez. A diferença está em compreender que existe uma enorme distância entre observar um problema e transformar esse problema no centro da própria existência. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar para aqueles que aprenderam a dominar a própria mente. Epicteto ensinava que não sofremos pelos acontecimentos em si, mas pela interpretação que fazemos deles.
Essa ideia atravessou séculos porque continua descrevendo exatamente o funcionamento da mente humana. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação. Uma perde o emprego e conclui que sua vida acabou. A outra entende que será difícil, sente medo, mas decide procurar um novo caminho. O acontecimento foi o mesmo. O diálogo interno foi completamente diferente, mas quase ninguém percebe esse detalhe. Nossa sociedade recompensa a reclamação. Basta abrir qualquer rede social. As publicações que despertam indignação costumam receber mais atenção do que aquelas que despertam serenidade. As notícias mais compartilhadas são frequentemente as mais negativas. A polêmica prende mais do que a paz. Aos poucos, você começa a acreditar que viver atento ao que está errado é sinônimo de inteligência. Só que existe um preço invisível. Cada reclamação fortalece uma rota dentro do cérebro. Quanto mais ela é utilizada, mais natural se torna. É como caminhar repetidamente pelo mesmo terreno até criar uma trilha. Depois de algum tempo, sua mente passa automaticamente por esse caminho, mesmo quando existem dezenas de outras possibilidades. Você começa a acordar procurando aquilo que falta, entra no trabalho procurando defeitos, olha para seu relacionamento procurando erros, conversa com seus filhos procurando problemas, olha para si mesmo procurando fracassos. Sem perceber, você transforma sua atenção na maior fonte do seu sofrimento. E aqui está a verdade que muitos evitam enxergar. A atenção é uma das forças mais poderosas da mente humana. Aquilo que recebe sua atenção cresce dentro de você. Não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção mudou. É como colocar uma lente de aumento sobre uma pequena rachadura até esquecer completamente da paisagem ao redor. Pense em alguém que vive esperando reconhecimento. Essa pessoa faz dezenas de coisas corretas durante o dia. Recebe respeito de várias pessoas. Resolve problemas importantes. Mas basta um comentário negativo para apagar todas as experiências positivas. O cérebro captura aquela única crítica como se fosse uma ameaça ancestral. O resto desaparece. Você já viveu isso. Talvez tenha esperado ansiosamente por uma mensagem que nunca chegou. Talvez tenha interpretado o silêncio de alguém como abandono. Talvez tenha aceitado menos do que merecia por medo de perder uma pessoa. Talvez tenha dito sim quando queria dizer não. Talvez tenha carregado culpas que nunca foram realmente suas. Talvez tenha sentido um vazio enorme, mesmo estando cercado por pessoas. Tudo isso parece diferente na superfície, mas em muitos casos nasce da mesma raiz. Uma mente treinada para acreditar que sempre existe algo faltando, algo errado ou algum perigo prestes a acontecer. Mas isso ainda não explica tudo. A psicologia moderna descreve um fenômeno chamado viés da negatividade. Em termos simples, nosso cérebro tende a registrar experiências negativas com muito mais intensidade do que as positivas. Isso ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Hoje, porém, pode aprisionar pessoas em ciclos intermináveis de preocupação e reclamação. Você começa a acreditar que sua personalidade é negativa. Na verdade, muitas vezes você apenas nunca aprendeu a treinar sua atenção de outra maneira. E essa descoberta muda completamente a forma como enxergamos a vida. Porque, se um hábito foi aprendido, ele também pode ser desaprendido. E essa é justamente a batalha que poucos estão dispostos a enfrentar. Não contra o mundo, não contra as circunstâncias, mas contra os padrões invisíveis que governam a própria mente. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa acreditar em todos os pensamentos que surgem dentro de você. Algumas ideias são apenas ecos de um cérebro tentando protegê-lo de perigos que já não existem.
Você já percebeu que alguns pensamentos aparecem com tanta frequência que parecem fazer parte de quem você é? Eles surgem automaticamente, sem pedir licença. Antes mesmo de abrir completamente os olhos pela manhã, sua mente já começa a listar preocupações. O trabalho que ainda precisa ser feito. A conta que está para vencer. A pessoa que mudou de comportamento. A oportunidade que talvez nunca apareça. É como se existisse uma voz silenciosa repetindo constantemente que alguma coisa está errada. O problema é que depois de anos ouvindo essa voz, você deixa de questioná-la. Você acredita nela. É exatamente nesse momento que a reclamação deixa de ser uma reação e passa a ser uma identidade. Você não diz apenas que teve um dia ruim. Começa a acreditar que sua vida é ruim. Não pensa apenas que encontrou uma pessoa difícil. Passa a acreditar que ninguém presta. Não enfrenta apenas um desafio financeiro. Convence-se de que nunca conseguirá prosperar. Aos poucos, acontecimentos temporários transformam-se em conclusões permanentes. Mas quase ninguém percebe esse detalhe. O cérebro não distingue perfeitamente aquilo que você vive daquilo que você repete constantemente para si mesmo. Cada pensamento recorrente reforça conexões neurais. Quanto mais você alimenta determinada interpretação da realidade, mais automática ela se torna. É como se sua mente estivesse escrevendo o mesmo capítulo todos os dias, até esquecer que ainda existe um livro inteiro para ser vivido. E foi nesse ponto que muitos perderam a capacidade de enxergar possibilidades. Conhecemos pessoas que vivem cercadas de oportunidades, mas só conseguem falar sobre dificuldades. Outras possuem uma família que as ama, mas concentram toda a atenção em um conflito isolado. Algumas conquistam objetivos importantes e poucos minutos depois já estão reclamando do próximo. Problema, não porque sejam ingratas, mas porque passaram tantos anos fortalecendo esse padrão mental que agora ele funciona sozinho. Imagine uma janela coberta por uma película escura. A paisagem continua iluminada lá fora, mas quem está dentro da casa acredita que o mundo inteiro perdeu a cor. Não é a realidade que mudou, foi o filtro. A reclamação é esse filtro. Ela altera a maneira como você interpreta as pessoas, os acontecimentos e até a si mesmo. Por isso, duas pessoas podem viver circunstâncias extremamente parecidas e experimentar níveis completamente diferentes de sofrimento. Não porque uma delas tenha sorte e a outra não, mas porque cada uma aprendeu a conversar consigo de maneira diferente. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, enfrentou guerras, epidemias, perdas familiares e enormes responsabilidades. Ainda assim, insistia em recordar a si mesmo que a qualidade da vida depende em grande parte da qualidade dos pensamentos cultivados diariamente. Ele não ignorava o sofrimento, apenas recusava entregar sua paz ao caos que existia ao redor. Essa talvez seja uma das lições mais esquecidas do estoicismo. Força mental não significa nunca sentir medo. Autocontrole não significa nunca sentir tristeza. Resiliência não significa fingir que tudo está bem. Significa impedir que um pensamento destrutivo assuma o controle da sua consciência. É aprender a observar a própria mente antes de obedecê-la. Mas isso exige disciplina emocional. Vivemos em uma época que estimula exatamente o contrário. Somos incentivados a reagir imediatamente. Respondemos mensagens impulsivamente. Compartilhamos indignação sem refletir. Comentamos antes de compreender. Compramos para aliviar emoções. Consumimos distrações para evitar o silêncio. E o silêncio assusta, porque é nele que finalmente conseguimos ouvir aquilo que nossa mente repete o tempo todo. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham dificuldade em ficar sozinhas. Quando desaparecem as notificações, as conversas e o barulho externo, resta apenas o diálogo interno.
E nem sempre ele é gentil. Talvez você conheça essa sensação. Você chega em casa depois de um dia inteiro ocupado. Finalmente, tudo fica quieto. Mas, em vez de paz, encontra ansiedade. Em vez de descanso, encontra preocupação. Em vez de gratidão, encontra uma lista interminável de coisas que ainda não aconteceram. O que torna isso ainda mais perigoso é que esse processo acontece lentamente. Ninguém acorda um dia completamente dominado pela reclamação. Ela cresce em pequenas escolhas, na frase repetida diariamente, na comparação feita sem perceber, na necessidade constante de aprovação, no hábito de enxergar primeiro aquilo que falta, no costume de imaginar sempre o pior cenário. Cada pequeno pensamento parece inofensivo isoladamente, mas juntos constroem uma prisão invisível. E a pior característica de uma prisão invisível é que quem está dentro dela acredita estar livre. Talvez você tenha aceitado permanecer em relacionamentos que machucavam porque reclamava da solidão antes mesmo de experimentá-la. Talvez tenha permanecido em um trabalho que destruía sua saúde emocional porque reclamava mais da mudança do que da permanência. Talvez tenha deixado sonhos para trás porque reclamava das dificuldades antes mesmo de dar o primeiro passo. Perceba como tudo está conectado. A reclamação constante reduz sua coragem, reduz sua criatividade, reduz sua capacidade de assumir riscos inteligentes, reduz sua confiança, porque ela convence você de que qualquer tentativa terminará em sofrimento. E aqui está uma consequência que poucas pessoas enxergam. Quando você vive reclamando, não é apenas sua paz que desaparece. Seu caráter começa a ser moldado por esse hábito. As pessoas deixam de procurar sua companhia porque toda conversa termina em pessimismo. Sua família sente o peso da sua presença. Seus filhos aprendem observando seu comportamento. Seus amigos deixam de compartilhar boas notícias porque sabem que você encontrará algum defeito. Sem perceber, a reclamação deixa de afetar apenas sua mente. Ela começa a contaminar o ambiente inteiro. Mas existe uma saída, e ela não começa tentando pensar positivo o tempo todo. O estoicismo nunca ensinou isso. A transformação começa quando você aprende a distinguir aquilo que está sob seu controle daquilo que nunca esteve. Você não controla o trânsito, não controla a opinião das pessoas, não controla o passado, não controla o clima, não controla todas as perdas, mas controla a resposta que dará a cada uma dessas situações. Esse pequeno espaço entre o acontecimento e sua reação é onde nasce a liberdade. É ali que sua vida pode começar a mudar. Porque quando você deixa de alimentar automaticamente cada pensamento negativo, descobre algo surpreendente. Muitos deles desaparecem sozinhos. A mente produz milhares de pensamentos por dia. Nem todos merecem sua atenção. Nem todos merecem sua energia. Nem todos dizem a verdade. A parte mais importante vem agora. A verdadeira batalha nunca foi contra as circunstâncias. Sempre foi contra o hábito de permitir que elas governassem sua consciência. Mas existe uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Quem está no comando da sua mente? Você ou os hábitos que ela acumulou ao longo dos anos? Essa pergunta parece simples, mas responde por boa parte do sofrimento silencioso que tantas pessoas carregam. Porque a maioria acredita que suas emoções são consequência direta do mundo. Acredita que só encontrará paz quando as pessoas mudarem, quando o dinheiro aumentar, quando o relacionamento melhorar, quando o reconhecimento finalmente chegar. Só que a paz nunca chega dessa forma. Sempre existe um novo problema, uma nova preocupação, uma nova comparação, uma nova razão para reclamar. É como tentar encher um balde furado.
Quanto mais você coloca a esperança nas circunstâncias externas, mais rapidamente ela escapa. E aqui está a verdade, que muitos evitam enxergar. A reclamação não rouba apenas alguns minutos do seu dia. Ela rouba a capacidade de viver plenamente o momento presente. Enquanto você reclama do trabalho, deixa de perceber as habilidades que pode desenvolver. Enquanto reclama do corpo, esquece de cuidar dele. Enquanto reclama da falta de tempo, desperdiça horas alimentando pensamentos que não resolvem absolutamente nada. Enquanto reclama das pessoas, deixa de construir relações melhores. Sem perceber, você troca ação por repetição. Troca responsabilidade por justificativas, troca crescimento por acomodação. E essa talvez seja a maior tragédia, porque o cérebro interpreta aquilo que você faz repetidamente como importante. Se você dedica todos os dias vários minutos reclamando, sua mente entende que reclamar é prioridade. Ela continuará oferecendo novos motivos para manter esse padrão funcionando. Pense em alguém que compra um carro vermelho. De repente, começa a perceber dezenas de carros vermelhos nas ruas. Eles sempre estiveram ali. Apenas sua atenção mudou. Com a reclamação, acontece exatamente o mesmo. Se você treina sua mente para procurar problemas, encontrará problemas. Se treina sua mente para observar possibilidades, começará a enxergá-las também. Isso não significa negar a realidade. Significa escolher onde permanecer. Imagine 2 jardins lado a lado. No primeiro, todos os dias alguém rega as ervas daninhas. No segundo, todos os dias alguém cuida das flores. Depois de alguns meses, os 2 jardins serão completamente diferentes. A diferença não estará na terra, nem no clima, nem nas sementes. Estará naquilo que recebeu atenção diariamente. Sua mente funciona da mesma maneira. Cada pensamento é como uma gota de água. Cada escolha fortalece alguma coisa dentro de você. Você decide mesmo sem perceber quais emoções continuará alimentando. Foi exatamente isso que Sêneca procurava ensinar, ao lembrar que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas discussões você criou dentro da cabeça que nunca aconteceram? Quantas noites perdeu imaginando cenários que jamais existiram? Quantas oportunidades deixou passar porque acreditou antecipadamente que tudo daria errado? Perceba como a reclamação quase sempre nasce antes dos fatos. Ela cria sofrimento antecipado, e sofrimento antecipado continua sendo sofrimento. Talvez seja por isso que tantas pessoas estejam exaustas, não apenas pelo que viveram, mas pelo que imaginaram, pelo que repetiram, pelo que alimentaram durante anos. Existe uma diferença enorme entre sentir dor e construir uma identidade baseada nela. A dor faz parte da condição humana. Transformá-la em moradia é uma escolha que muitas vezes acontece sem consciência. Mas consciência pode ser desenvolvida. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Não quando sua vida finalmente fica perfeita. Não quando desaparecem todos os problemas. Não quando todos passam a reconhecê-lo. Mas quando você percebe que existe um espaço entre o pensamento e a resposta. Nesse pequeno espaço mora sua liberdade. Quando surgir a vontade automática de reclamar, faça uma pausa. Respire. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, por que entregar sua paz a isso? Se a resposta for sim, por que gastar energia reclamando em vez de agir? Essa única pergunta pode impedir centenas de pensamentos destrutivos ao longo da semana. Pouco a pouco, sua atenção muda, sua postura muda, seu olhar muda, sua maneira de conversar.
Muda. Sua família percebe, seus amigos percebem, você mesmo percebe. Não porque sua vida ficou mais fácil, mas porque sua consciência ficou mais forte. E essa é a essência do estoicismo. Não controlar o mundo, controlar a si mesmo. Não eliminar as tempestades, aprender a permanecer firme durante elas, não esperar que a realidade satisfaça todas as expectativas, desenvolver um caráter capaz de enfrentar qualquer realidade. Essa é uma força que ninguém pode tirar de você. Dinheiro pode desaparecer. Pessoas podem ir embora, planos podem falhar. O tempo continuará passando. Mas uma mente treinada no autodomínio encontra equilíbrio mesmo quando tudo parece desmoronar. E talvez seja essa a verdadeira riqueza que tantos procuram sem perceber. A capacidade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo insiste em provocar sua inquietação. Hoje, quando terminar este vídeo, faça um pequeno experimento. Durante o restante do dia, observe cada reclamação que surgir. Não tente escondê-la. Não tente fingir que ela não existe. Apenas observe. Pergunte de onde ela veio. Pergunte se ela resolve alguma coisa. Pergunte se ela aproxima você da pessoa que deseja se tornar. Talvez você descubra que grande parte do peso que carregava não estava nas circunstâncias, estava na forma como sua mente havia aprendido a olhar para elas. E, se um olhar pode ser aprendido, ele também pode ser transformado. Imagine uma janela embaçada por anos de poeira. Durante muito tempo, você acreditou que o mundo era cinza. Mas bastou limpar o vidro para perceber que a luz sempre esteve lá. Talvez a paz que você procura não esteja escondida em outro lugar. Talvez ela esteja esperando que você pare de alimentar aquilo que a impede de entrar. Porque a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser prisioneiro dos próprios pensamentos. E a verdadeira força nasce quando você aprende a governar a única mente que realmente pode controlar: a sua. Quem domina a própria mente nunca será escravo das circunstâncias. Se esta reflexão despertou algo dentro de você, deixe o seu like para que mais pessoas tenham a oportunidade de enxergar essa verdade. Inscreva-se no Diário das Cinzas e ative o sino de notificações para continuar essa jornada de consciência, força mental e transformação interior. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho governar minha mente". Ao escrever essas palavras, você não estará apenas comentando um vídeo. Estará assumindo um compromisso consigo mesmo. Compartilhe esta reflexão com alguém que vive preso ao hábito de reclamar e precisa redescobrir a própria paz. E, quando este vídeo terminar, assista ao próximo vídeo recomendado na tela. Talvez ele seja o próximo passo para transformar não apenas a forma como você pensa, mas a forma como você vive. Até o próximo encontro. No silêncio nasce a verdadeira força.